Oi, gente, tudo bom? Estamos hoje aqui para falar sobre maquiagem. Isso mesmo, tava faltando um pouco sobre isso aqui no canal, né, gente? E aí, gostaram do nosso cenário novo? Foi feito com muito carinho para vocês. Comenta aqui o que é que vocês acharam. Hoje nós vamos falar mais precisamente sobre pincéis, exatamente, ferramentas para a gente fazer nossa maquiagem. Qual é o kit de pincel ideal para a gente ter na nossa necessaire? O que é que a gente precisa investir, né, para a gente ter um kit de pincéis funcionais, versáteis? É tudo isso que eu vou falar com você hoje, então fica aqui comigo. Vamos começar? Primeira dica que eu vou dar para vocês é um pincel bem diferente, que é esse aqui, ó, gente. Esse é um pincel de silicone com formato língua de gato. Para que ele serve? Ele serve para a gente aplicar primer. Muitas vezes a gente aplica com a mão. E aí o que acontece? A gente transfere para o nosso rosto impurezas e também aumenta a oleosidade, diminuindo a durabilidade do primer. Então, ó, vamos aplicar o primer com um pincelzinho como esse e a gente já vai ter um resultado bem mais bacana. Agora eu vou falar para vocês sobre base. Exatamente. Gente, a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, ó. Isso aqui é uma esponja, a esponjinha de beleza. Para que ela serve? Para a gente aplicar a base no rosto todo, para a gente aplicar corretivo, para a gente aplicar contorno em creme e também para a gente aplicar blush em creme, tá? A gente usa ela umedecida, quando a gente molha ela, ela aumenta de tamanho, fica bem fofinha e aí a gente aplica na nossa pele e espalha o produto com ela. Ela dá uma cobertura leve e por isso também muitas pessoas não gostam de usar a esponja, porque a esponja ela absorve muito produto. Mas quando a gente tem aquele produto cremoso, que é meio denso, que quando a gente passa no rosto fica uma camada grossa, pronto. Ela é ideal para deixar esse produto com um aspecto mais leve, mais bonito na nossa pele, tá? Outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês de base é esse pincel aqui, ó. Isso é um pincel de topo reto, tá? Para que ele serve? Para a gente aplicar bases líquidas, tá? Ele é maravilhoso porque ele dá um acabamento super aveludado. Eu aplico com ele a minha base e a gente fica com um acabamento bonito, tá? A gente não transfere também umidade, nem calor, nem sujeira, porque isso a gente faz quando aplica com as mãos, tá? E ele dá um acabamento numa cobertura média, tá bom? Então, eu gosto muito desse pincel. Se você quiser uma cobertura maior com ele, você tem que aplicar uma segunda camada, geralmente, do produto que você usa. Outro pincel que eu vou mostrar para vocês também é uma novidade, gente. É um pincel bem diferentão. É esse aqui, ó. O pincel escovinha. Muito bacana esse pincel, tá? E ele serve para dar uma cobertura alta. A gente já consegue uma cobertura alta na primeira vez que a gente aplica com esse pincel. Não precisa aplicar uma segunda camada, tá bom? Por quê? Porque ele é mais denso, gente, ó. Vou apertar aqui para vocês verem, tá vendo? Ele tem muitas cerdas. Apesar dele ser macio, ele é bem denso, então por isso ele não absorve tanto produto quanto a esponja, que absorve muito produto, também absorve menos produto que o pincel de topo reto, tá bom? Agora eu vou falar para vocês dessa ferramenta aqui, que é um pincel de blush. Esse pincel de blush, gente, eu gosto muito. Eu acho que é muito importante a gente investir nesses pincéis que eu tô te mostrando, porque são pincéis versáteis. Esse aqui é um pincel super versátil. Ele serve para eu aplicar contorno, ele serve para eu aplicar blush e ele serve, gente, eu virando aqui, ele tem uma pontinha, para eu aplicar iluminador. Olha que bacana. Ele é bem anatômico, ele tem isso aqui, ó, esse buraquinho, tá vendo? Que a gente pode encaixar o dedo tanto assim, como assim na hora de aplicar. E é super versátil, eu amo muito esse pincel. Ele esfuma super bem, inclusive. Outro pincel que eu vou mostrar para vocês é esse aqui. Esse é um pincel de sombra. Você pode ver que ele é meio chatinho, mas a pontinha dele, ó, é bem gordinha. Então, aí é onde está a versatilidade desse pincel, porque eu consigo aplicar sombra com ele, também consigo esfumar sombra com ele. E esse formato, gente, esse tamanho, eu acho ideal para a gente contornar o nariz e aplicar também iluminador. Então, dá para eu aplicar iluminador com 2 pincéis que eu mostrei para vocês. Olha que bacana, né? E contorno, gente, aqui, ó. Ele é ideal para fazer esse contorno do nariz. Olha que maravilhoso. Como um pincel de sombra pode ser super versátil, tá vendo? E o último pincel que eu vou mostrar para vocês também é super versátil, até porque é um pincel 2 em 1. Olha que bacana. Esse pincel aqui, deixa eu mostrar.
ele tem uma escovinha. Essa escovinha, ó, ela é maravilhosa pra gente esfumar a sobrancelha, depois que a gente preenche a sobrancelha. E essa pontinha aqui, ó, que a gente chama de pincel chanfrado, ela tem duas funções muito legais. Uma que a gente pode usar também ela com uma pastinha de sobrancelha ou com a sombra para preencher a sobrancelha. E outro porque isso é um pincel de precisão. E a outra é a gente pode usar ele, ó, para fazer um delineado gatinho. Fica lindo, porque ele é super fininho, ó. Tá vendo? Ele é maravilhoso esse pincel, 2 em 1 com 3 funções. Também dá para aplicar sombra aqui, ó, no cantinho de baixo do olho. Enfim, esfumar o lápis. Gente, super versátil esse pincel, tá bom? Então, esse é o kit de pincéis. Vou mostrar todos juntos para vocês, que eu acho ideal você ter na sua necessaire, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá um like aqui no nosso vídeo. Se inscreve e ativa o sininho, tá, gente? Para você receber notificação de quando tiver vídeo novo. Um beijo e até a próxima.